Apresentação do dia e eu chamo os convidados para cá. Vamos lá. Muito bem. Branded Content, que é uma palavra que inclusive a gente vai debater aqui sobre o uso dessa palavra e o uso de outras palavras para descrever a mesma coisa. Estou me lembrando que faz 10 anos que existe o Rio Content Market, agora Rio 2C, e eu acompanho nesses 10 anos, talvez alguns amigos aqui já tenham ido, é a conferência criativa lá do Rio de Janeiro do audiovisual. E nesses 10 anos é impressionante o quanto as mesas e painéis sobre branded content cresceram e passaram a ser relevantes. Eu lembro que até o ano passado era uma salinha que era num cantinho e ano passado aconteceu um fato. A salinha não deu conta da quantidade de pessoas interessadas no tema. E esse ano eles passaram para o painel principal e as palestras que tinham a ver com marcas e conteúdos para a marca acabaram ocupando o principal teatro e a principal sala do evento, diferente de outros anos anteriores. Então, é um tema que realmente interessa para as pessoas, que a gente acaba praticando no dia a dia, a gente faz muita ação para a marca dentro da Everstream, e aí vai ser legal a gente ouvir as pessoas que a gente trouxe aqui para falar sobre o tema. Vou convidar primeiro as meninas, André me desculpa, vou começar pelas mulheres. A Andresa Aguiar, eu vou pedir para subir aqui no palco. A Andresa é diretora de conteúdo da Léo Burnet TaylorMade. Ela atende hoje clientes como Bradesco, Fiat, Samsung, Extra, Skin. Obrigado, bem-vinda. Ela já trabalhou na NWB Brasil, trabalhou no IG durante alguns anos. A gente estava comentando aqui uma vasta história, algumas passagens pelo IG, não apenas uma passagem pelo IG. 2 passagens diferentes, em momentos diferentes da história, vai poder contar um pouco para a gente. Eu vou convidar a Larissa Campos. A Larissa é da ESPN Brasil. Larissa, bem-vinda. Prazer conhecer. Joia. A Larissa, ela trabalhou na área de conteúdo digital da Viacom, da Turner, na América Latina, e há 2 anos ela lidera a área de soluções criativas da ESPN. É formada em jornalismo pela Casper e pós-graduada em gestão de negócios e inovações pela ESPM. Se eu errei alguma coisa, me corrija, por favor. A Ana Paula Ueba, da revista Trip, do grupo Trip, né, não só revista de papel. Ana, obrigado. A Ana é diretora de projetos, negócios e eventos na Trip, é responsável pela área de projetos especiais, pelo prêmio Trip Transformadores, pela Casa TPM e pelos demais projetos proprietários da empresa. E por fim, mas não menos importante, André Weisman. André é do Grupo Abril, trabalha na área de vídeo do Grupo Abril, é produtor atual, foi diretor de redação da revista Caos nos anos 80, autor e roteirista de programa de TV, durante alguns anos ficou à frente da área de conteúdo da MTV Brasil, criou vários dos programas da MTV e trabalhou durante muito tempo em branded content, também fora do universo dos veículos, dentro da sua própria produtora, e vai poder contar um pouco dessas experiências, assim como as outras pessoas na mesa lidavam com esse tema antes dele ser chamado de branded content, com certeza. Então, bem-vindo a todos aí à mesa. E eu queria, claro, dar a oportunidade de vocês fazerem uma primeira apresentação, aí contarem um pouco do que estão fazendo em cada lugar.
No caso da Andresa é super interessante, vou começar aqui mais perto, para contar como é que as agências veem esse negócio do Branded Content. A agência que durante muito tempo era mídia, planejamento e criação, agora tem que se ver com esse novo monstrinho aí dentro. Tá ligado? Tá. Bom, eu acho que todas as agências estão tentando entender também, né? Assim como o mercado como um todo. Acho que ainda não tem um modelo definido, até porque o modelo está mudando o tempo inteiro. E dentro do conteúdo é a mesma coisa. Os clientes sabem que precisam fazer, mas ainda não entendem exatamente o que precisa ser feito. A gente tem tanto clientes avançados, quando se trata de conteúdo, como temos clientes que ainda estão arriscando um pouquinho, e tem clientes que ainda não colocaram o pé lá. Mas todo mundo tem noção de que precisa fazer. Então, isso já é uma boa coisa para o mercado. Mas é ainda uma construção inicial. Cada agência põe a área de conteúdo dentro de um departamento. Então, assim, a Léo, a gente fica dentro da criação. Mas eu trabalho muito com o planejamento no começo do trabalho. Depois eu mergulho ali dentro da criação. Mas não tenho como não falar com mídia. É um trabalho que tem que ser integrado. Então, acho que todo mundo está tentando ali ver como que funciona melhor, qual que é o melhor modelo, para poder atender essa demanda que é nova, né? Dentro da publicidade. Ela já vem acontecendo. Quando eu estava no IG em 2010, a gente já sentia necessidade, vindo do comercial, pedindo, olha, a gente estão pedindo para fazer coisas, só que não querem nada dessa publicidade tradicional. A gente precisa fazer outro tipo de projeto. A gente precisa começar a cruzar conteúdo com publicidade. E ninguém sabia exatamente como fazer, o que fazer. E a gente começou a testar, fazer alguns projetos, ver se primeiro o cliente comprava, depois se dava certo, se tinha audiência. E eu acho que o mercado como um todo foi andando assim e foi desenhando alguns modelos. Acho que hoje a gente tem alguns modelos mais desenhados, mas acho que tem um monte ainda para a gente conseguir desenhar. E acho que cada agência, cada cliente está num momento diferente. Você diria que a demanda vem mais do cliente ainda? Ou vem da agência e do cliente? Como é isso? Acho que hoje as agências que já têm área de conteúdo oferecem muito também. E acontecem os dois casos. Tanto o cliente pede, quanto a agência oferece. Acho que nem sempre batem. O cliente que pede quando a agência oferece e vice-versa. Porque tem mesmo... no mercado inteiro, as pessoas estão em momentos bem diferentes de entendimento. Então, às vezes, o que é conteúdo para mim não é conteúdo para você. Porque, né, o conteúdo também é tão amplo que pode ser tudo. Que é o que a gente estava falando um pouco antes. Assim, o que é branded content? Né? O que entra dentro e o que não entra dentro. Então, acho que tem até isso. Então, assim, às vezes, a vontade existe de ambos os lados, mas o entendimento daquilo ainda não acontece tão perfeito como precisa acontecer. Larissa, você vive lá na ESPN algo que depois eu quero conversar também com os outros dois membros da mesa, que é viver num veículo de comunicação cheio de jornalistas. A ESPN Brasil, inclusive, é conhecida, né, pela relevância e essa mistura do conteúdo com as marcas durante muito tempo foi uma barreira, né? Você tinha o conteúdo e era quase proibido falar do comercial dentro do conteúdo. O intervalo comercial existia para isso. Sim, e vocês já desenvolveram para não misturar esses dois universos. Vocês estão conseguindo construir cases onde vocês conseguem, inclusive, que o conteúdo se empodere e faça parte da construção desses cases. Queria que você contasse um pouco dessas experiências da ESPN. Eu acho que a gente tem um desafio duplo quando a gente trabalha num canal de jornalismo, que é mostrar tanto para a agência a relevância de um projeto de conteúdo, quanto vender internamente que o conteúdo pode ser atrelado a uma marca sem ser prejudicado, sem perder sua credibilidade. Então, acho que para a gente o segredo é pensar sempre em 3 pontas, no conteúdo que seja bom para o canal, bom para a nossa audiência e bom para o cliente também. Quando a gente trata de esporte, principalmente, os fãs são muito fanáticos mesmo e muito exigentes quanto a isso. Então, a gente tem muita preocupação de criar um conteúdo que seja relevante para o fã do esporte. E, com isso, a gente cria um conteúdo que é relevante para o cliente endossar e gerar realmente uma coisa que seja interessante.
E queria que você contasse um pouquinho, eu sei que a gente vai ter tempo para falar um pouco mais, mas contasse o caso da Intimus, porque eu acho que ele foi muito interessante de ponta a ponta, né? Ah, sim, eu trouxe um vídeo, você quer colocar vamos o mostrar? vídeo primeiro? Será que a gente antes de eu consegue comentar? mostrar o vídeo? Acho que é bacana. Aí eu comento um pouquinho em cima dele. Apesar de termos a melhor jogadora de futebol do mundo por 5 vezes seguidas, mesmo no número de troféus de Cristiano Ronaldo e Messi, o esporte feminino ainda tem pouca visibilidade no Brasil. Por isso, ESPNW e Intimus Esporte se juntaram em um projeto que trouxe o assunto à tona. É muito complicado para a mulher encontrar esse espaço para praticar o futebol. Olha, você encontra um time, você não usa. Em uma websérie de 2 episódios, contamos a história do The Sisters, time de futebol amador feminino. Na série, as jogadoras falaram sobre os desafios que enfrentam e também sobre as conquistas que o esporte proporcionou a elas. Participar desse projeto foi uma grande conquista. O esporte me ajudou a conquistar mais espaço. Superação. O esporte não é só esporte, o esporte é uma metáfora para a vida. A gente não para. Ao final, a influenciadora Luana Maluf, do ESPNW, fez um convite ao time. Eu não vim aqui só para ter papo com vocês, na verdade. Eu queria convidá-las e convidar íntimos da ESPN para jogar um amistoso que vai ser transmitido pela ESPN. O amistoso contou com a estrutura de um grande clássico. Narração de Everaldo Marques, comentários de Juliana Cabral, reportagem de Marcela Rafael e a arbitragem de Salvo Strímanos, todos talentos da ESPN. Além disso, contou com matérias especiais do ESPN Agora, pré e pós-jogo. O live teve mais de 70 mil visualizações únicas e alcançou mais de 120 mil pessoas, a maioria mulheres. E as reações foram as melhores possíveis. Ao longo de toda a campanha, fizemos publi-editoriais no ESPNW sobre a visibilidade feminina no mundo esportivo. Os resultados são claros. Se nem a menstruação para as mulheres, nada deveria. Então, esse case foi realmente muito legal, porque a gente trouxe, como eu estava falando, trouxe um conteúdo que a nossa audiência queria saber. A gente tem o ESPNW, que é uma plataforma de esportes femininos e de esportes para mulheres. Então, a gente contou uma websérie de 2 episódios que contava a história desses times, do Le Sisters, e depois convidando para um desafio com outro time, que era o Canela de Mina. E a gente fez essa transmissão ao vivo no nosso Facebook, que teve um resultado excelente. Esse número que a gente alcançou foi 300% maior do que de um outro live normal que a gente fez nesse dia, porque realmente a gente trouxe um conteúdo que era relevante. Um case muito bacana de assistir. Eu vi, inclusive, essa apresentação foi feita no Rio Content. E, além de tudo, futebol feminino, né? Que é algo que a gente que é um entende... tema que precisa de mais conteúdo, né? E percebe que é uma tendência, né? Percebe que há uma demanda reprimida quase desse conteúdo ali pelo público, que é metade do público que assiste futebol e que não vê mulher hoje no jogo. E acho que o legal desse case foi realmente tratar essa partida de futebol feminino amador como um grande clássico. Esse time que a gente montou, a estrutura de transmissão que a gente fez, poderia ter sido para uma final de Premier League, poderia ter sido para qualquer campeonato grande que a ESPN transmite, podia ser para um Barcelona e Real Madrid, o Everaldo narrando, a Marcela Rafael fazendo a reportagem, um comentário da Juliana Cabral, que foi atleta da seleção brasileira. Então, é realmente tratar esse conteúdo como algo muito grande. Muito legal. Bom, eu vou falar um pouco com a Ana. A gente estava falando um pouquinho antes também. Falei, é engraçado a gente falar em branded content agora, né? Alguém que faz revista customizada e conteúdo para marcas há tantos anos. Conta um pouco dessa experiência de já fazer conteúdo para a marca há tanto tempo, né? Sim, isso começou muito antes, assim, de surgir esse termo de branded content, né? Na verdade, começou sem a gente saber o que a gente estava fazendo, até por uma necessidade, João, porque lá atrás, Trip, como uma marca de mídia e de conteúdo independente, a gente precisava se virar nos 30. E muitas vezes a gente chegava num cliente que não tinha campanha e ele virava e falava para a gente, então cria alguma coisa. Então a gente acabou se especializando principalmente na área de negócios. Tá, então como é que eu vou criar um conteúdo que seja bacana para aquela marca e que faça sentido
para a audiência, que faça sentido para o cliente e que faça sentido para todo mundo, né? Que seja um ganha-ganha de verdade. Então, aí a gente acabou indo a fundo nessa questão de conteúdo customizado. Lá atrás começou com assim, como é que a gente vai fazer conteúdo para uma marca sem conhecer profundamente o DNA dessa marca? Então, tudo começa com uma imersão na marca, para a gente poder entender quais são os valores dessa marca, qual é o DNA dessa marca, como é que é a voz dessa marca, como é que essa marca vai se expressar. E assim a gente começou a desenvolver um conteúdo que só fazia sentido para aquela marca. E isso a gente entende que é o melhor conteúdo para as marcas. Aquele que assim, não adianta você tirar uma marca e colocar outra. Nesse caso só funcionava para essa marca, né? E também só funcionava na ESPN. Assim. Exatamente. Com certeza, então é assim, precisa ter essa voz da marca que a gente traz à tona e daí pensa, então como é que eu vou distribuir esse conteúdo? Porque a gente não trabalhou durante muitos anos fazendo revista para marcas, a primeira começou em 96, com a Jovem Pan lá atrás, depois Daslu, Mitsubishi, então é assim, era uma imersão em cada um desses universos para trazer o DNA dessas marcas à tona e criar um conteúdo que fizesse sentido para aquela marca, que pudesse conectar muito aquela marca com os stakeholders dela. E daí começou esse trabalho de conteúdo customizado, que hoje em dia se sofisticou muito lá dentro. Então, assim, a gente, depois que faz essa imersão, pensa, tá, então qual é a melhor forma de eu poder expressar esse conteúdo? É através de uma revista? É através de uma plataforma digital? É através de uma newsletter? É um conteúdo, uma websérie que a gente vai distribuir nos nossos canais e nos canais da marca? Nem sempre esse conteúdo ele é distribuído nos nossos canais, então a gente tem dois tipos de conteúdo customizado, aquele que a gente faz para a marca e que é exclusivo para o canal da marca, e a gente tem um outro modelo que a gente produz este conteúdo para distribuir tanto nos canais da marca quanto nos nossos próprios canais. A gente tem feito conteúdo customizado para as marcas, através de evento, através de podcast, através de revista, através de vídeo. É muito incrível poder chegar numa casa TPM ou num Trip Transformadores e montar um palco para o nosso patrocinador lá dentro e montar uma programação de conteúdo tão importante quanto o conteúdo que está no palco principal. Sabe? E poder fazer, reverberar isso e depois isso ainda virar um conteúdo em vídeo ou uma transmissão ao vivo, né? Como a gente já fez e vem fazendo. Então, a gente entende que esse conteúdo customizado, que o branded content, na verdade, ele é líquido e que ele pode se adaptar ao formato que faça sentido, na plataforma que faça sentido para aquela marca que está com a gente. E essa relação de vocês com as agências é uma curiosidade, ainda mais agora que, pelo menos eu tenho lido no mercado, que algumas marcas estão oferecendo a estratégia e a produção para a Trip. Como é isso? Como é que vocês se relacionam? Muito bacana, muito importante. A gente tem feito e a gente tem todos os tipos de interação com as agências. Desde receber um briefing que já vem pronto da agência, assim, a gente quer este storytelling para essa marca. Vamos construir juntos? Perfeito, vamos embora. Ou a gente quer que esse cliente tenha uma plataforma de conteúdo customizado. Vamos construir juntos? Sim, vamos. Ou a gente chega também com ideias para marcas e a agência ajuda a gente a pensar numa baita estratégia de distribuição. A gente depende bastante das agências, nós somos parceiros das agências, a gente tem o maior orgulho, o maior prazer de trabalhar. A Trip trabalha muito co-criando e até curioso que às vezes a gente recebe briefings, como eu recebi de um cliente, que vira e fala assim, olha, eu gostaria de fazer um conteúdo com vocês e gostaria que vocês pensassem que esse conteúdo possa também ser veiculado na ESPNW. Foi um último briefing que eu recebi, muito legal. Então, eu acho que a gente, na verdade, está todo mundo junto no mesmo barco. Eu acho que tem campo para todo mundo e que a gente poder trazer para o mercado um conteúdo que seja relevante e que seja transformador, é um baita de um ganha-ganha para todo mundo, sabe? É verdade, muito legal. André, na Abril, onde você tem ali a Veja, a Exame, onde a palavra publi editorial durante muito tempo foi um palavrão na redação. Como é fazer conteúdo para marcas lá dentro? Basicamente que nem a Ana Paula, só que são muitas revistas e algumas
mais malvadas, outras menos malvadas. Antes disso, como o futuro é ao vivo, no passado, só contar uma breve historinha, a gente foi na MTV, eu assumi a MTV e fomos fazer um Hollywood Rock, ou um Abril para o Rock, ou o que for para o Rock, e eu botei ao vivo. Imediatamente meu telefone tocou e falou, você está louco? A gente é sempre ao vivo. Então, todos os VJs estão, mas não estão, a gente grava. Mas a impressão de ao vivo era tão fundamental que eu tomei meu primeiro esporro por ter colocado o ao vivo, que a partir de então se tornou regra. A Abril é um navio, né? Literalmente o que a Ana Paula falou vale para Abril, só que com mais revistas. Ela é um navio grande, que demorou muito para entrar em vídeo, para valer, mergulhar, por conta do jornalismo tradicional, dos intocáveis na Abril. Será que eu vou ser demitido depois disso? Mas se deu conta de que o que a Abril produz hoje, além de revistas, assim como a Trip e a TPM e as outras todas, é conteúdo. E nós contamos histórias, independentemente do leitor, ou da audiência, ou da agência. E todo o resto a gente faz igual. É difícil ainda quebrar alguns paradigmas na Abril. Então, mas sempre teve a imagem da igreja e do Estado. Hoje, com as mudanças tecnológicas, com o branded content, com os pontos de venda diminuindo os seus horários de funcionamento, as bancas estão fechando aos domingos e sábado a partir do meio-dia. Então, a Abril está tendo que se reinventar também e entender que existe igreja, existe Estado e existe o Vaticano, que tem igreja e Estado no quarteirão deles. Então, é um pouco isso. A gente passa ainda por questões tradicionais de jornalismo, mas de resto, de branded content, o que a Trip faz, a Abril tem feito também. Você trouxe televisão para dentro da conversa, a gente tem uma TV presente também. Eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta para você, e vale também para a Larissa, que é, o futuro da televisão, ele é ao vivo? Porque é uma pergunta que a gente tem feito em relação às plataformas digitais. A gente cada vez tem mais plataformas, cada vez as plataformas têm mais audiência, tem marca lançando plataforma própria, tem clube de futebol, a próxima mesa aqui é sobre isso, lançando plataforma própria. A televisão está se reinventando na direção do ao vivo, que era o passado, ela ficou gravada durante um tempo e está voltando assim. Como é isso? O futuro é ao vivo de fato nas TVs? Porque acho que a força do ao vivo é inegável. Uma série, um filme, você realmente assiste quando for conveniente para você. Agora, o Super Bowl, você ou assiste naquela hora, ou você vai saber já o que aconteceu. A grande surpresa, a grande relevância está ainda no ao vivo. E a gente vê a maior audiência, o maior sucesso dos programas e das iniciativas que tentam trazer essa questão do ao vivo. O MasterChef, por exemplo, também é uma coisa que você é gravado, mas você tem que assistir ali no dia, na hora, para saber o que aconteceu. Então, acho que também o desafio não é deixar ficar só na televisão, mas levar a relevância que tem o conteúdo ao vivo na TV para outras plataformas também, porque hoje a gente não se vê mais como uma empresa de TV, uma empresa de conteúdo esportivo em todas as plataformas. Então, é replicar esse modelo para outros players também. Fora o quanto você tem que desviar da informação depois que você não viu ao vivo, né? Eu sou um fã do MasterChef. E eu tenho um grande problema, eu não assisto no dia, porque eu vejo com a minha filha pequena que só pode assistir no dia seguinte, porque é mais cedo. E a gente passa o dia seguinte inteiro tentando não ler no UOL quem foi o eliminado. Então é um trabalho danado fugir da informação depois que você não acompanhou ao vivo. Eu acho que no final das contas, o que importa é você pensar no melhor formato para entregar aquele tipo de conteúdo. Então, é o que ela falou, eu não tenho por que não entregar ao vivo um show, um final de um programa, algo que um futebol, não faz sentido, é a maneira como você quer consumir naquele momento, enquanto quem também está lá vivenciando aquilo. Agora, tem outras coisas, às vezes eu brigo muito que vem o formato antes de decidir qual é o conteúdo que a gente vai fazer. Então, não vamos fazer uma série em vídeo, mas eu não sei o que eu vou entregar. Faz sentido? Assim, às vezes, o visual, ele está tão na importância que eu não penso como é que aquela pessoa vai consumir aquilo. Então, se você quer aprender alguma coisa, às vezes, a melhor maneira de te entregar aquilo vai ser um texto.
Agora, se eu quero que você acompanhe uma final, um programa, eu tenho que fazer ao vivo, não tenho como não te fazer esperar, sei que se você sabe que todo mundo está lá assistindo, está vendo, e você só vai ver amanhã. Então, acho que tem muito isso, assim, o que faz sentido, como faz sentido eu entregar aquele conteúdo? Qual é a melhor maneira de eu entregar para a pessoa, para ela ter aquela experiência? Eu li outro dia, ouvi alguma palestra que alguém falava que uma das profissões mais importantes do futuro vai ser o roteirista, porque ele de fato vai conseguir contar essas histórias, né? A gente fala tanto de contação de história, mas a gente valorizou muito a descrição da história mais do que o storytelling, né? Não sei se a sensação que vocês têm, vocês que também vivem na produção de conteúdo, qual a importância desse storytelling mesmo, né? E dessa função de não só descrever o conteúdo, que eu acho que é um pouco a função que o jornalismo fez durante muito tempo, mas a de realmente conseguir transformar em história, né? Olha, a gente roteiriza até determinado ponto, porque você precisa deixar o lado humano, inclusive a falha, inclusive a emoção vir à tona. E quando você roteiriza muito, às vezes você acaba perdendo isso. Por exemplo, os documentários que a gente faz com a Academia de Filmes do Trip Transformadores. A gente tem uma ideia do que a gente quer contar, mas a gente deixa um baita campo aberto para a emoção vir à tona. Porque quando a emoção vem à tona, você ajuda a criar uma empatia e você ajuda a acelerar a transformação que a gente quer promover nas pessoas. Então, o roteiro é importante para você não perder de vista qual é o seu objetivo, mas deixar esse campo aberto e você ter um bom entrevistador que vai tirar o melhor daquela pessoa, a melhor história daquela pessoa, a gente considera tão importante quanto ter um bom norte. Isso é super importante para a ESPN também, porque muitas vezes uma agência, um cliente quer que a gente roteirize uma ação dentro de um programa ou dentro de uma transmissão ao vivo. Isso mata totalmente o conteúdo, porque é aí que a gente acaba com a nossa personalidade. Se eu falo que o Rômulo não pode falar que alguém é lambisgoia, não sei se todos conhecem o Rômulo, mas ele tem uma maneira de narrar super divertida, com bordões e tal. Se a gente tira essa naturalidade, a gente tira essa característica que dá a verdade para o conteúdo, né? Que deixa esse conteúdo realmente verdadeiro. E dois exemplos. Um foi um making of que a gente fez no ABC, no Abril Branded Content, para uma marca de carros, que eles pediram o roteiro do making of. A gente falou, vai ter a foto, a gente vai fazer o making of da foto. Mas é só isso o roteiro? É só isso o roteiro. E a outra foi uma matéria jornalística em Veja, que se desdobrou em duas. Era uma matéria sobre uma doente terminal de câncer em Santa Catarina, que estava pronta para morrer. Não dava para fazer um roteiro, vamos levá-la para a praia e ela vai olhar o pôr do sol, que um roteirista escreveria o final assim. Mas ela era muito alto astral para ficar olhando o pôr do sol. Esse vídeo hoje está com 12 milhões de views e a gente fez o segundo vídeo, que é ela morreu. Com ela falando, morri, basicamente. Não havia um roteiro, ela era o roteiro de fato. E esse já está em 6 milhões de views, apesar de ser uma história dramática. E contrariando a bula de vídeos, um tinha 11 minutos e o outro tinha 9 minutos. E o tempo médio passou de 5 minutos e meio, o que a gente sabe é quase uma loucura. Essa é uma... Enquanto vocês falavam, eu pensava nos youtubers, né? E nessas mesas digitais. A gente estava falando com o Vitor aqui, que tem a Rede Snack. Como é que as agências e as marcas lidam com esses influenciadores que... A gente está falando de jornalistas que são profissionais da mídia antiga, e da mídia que está se renovando, mas que ainda é a mídia do passado. Como se relacionar com com a espontaneidade e com o ao vivo dos influenciadores e dos youtubers? Quando eu disse que a gente está aprendendo, é isso, assim, porque toda hora tem um modelo novo que você tem que pensar como que você vai atender. Com os youtubers, eu acho que a gente tem um problema muito sério com os clientes, porque ainda muitos clientes querem um roteiro fechadinho. E aí não é nem que não vai funcionar, vai ficar horrível, porque eu não estou nem trabalhando com atores, eu estou trabalhando realmente com uma pessoa que tem ali toda uma desenvoltura frente às câmeras e que faz aquele conteúdo do jeito que ele sabe fazer. Não adianta eu querer colocar coisas na boca dele ou que ele faça determinadas
estripulias. Não vai adiantar, eu tenho que deixar ele livre. Na verdade, ele tem que ser um co-criador também. Eu tenho que chegar, dividir o briefing com ele e falar, olha, o objetivo é esse, o que você acha? Quando a gente consegue fazer isso, o resultado é sempre maravilhoso. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente precisa ficar dando alguns nortes, mas assim, eu sempre oriento que se a gente for pensar que tem que ter um roteiro, é melhor não fazer, porque não vai ficar bom. Assim, vai ficar um resultado terrível, então é melhor nem fazer, sabe? Quer contar um caso terrível? É sempre bom contar os casos terríveis. Ai. Vai esconder o caso terrível da gente. Tudo bem. Não, é que agora né? não me vem. Tudo não, bem. mas assim, tem de tudo, né? Acontece de tudo. Posso falar um caso terrível? Eu tinha que fazer, eu não vou dar ao cliente, mas tem vindo muito de branded content, as agências e os clientes pedem, eu tenho um copo e eu quero que vocês contem como esse copo mudou a minha vida. Ou ele caiu na minha jugular e eu morri, ou ele não mudou a minha vida, mas eu tinha que contar uma história linda e emocionante sobre um cara que bolou um negócio para coleta de fezes para exame de fezes. Cara, não vai ser lindo, entendeu? Vai ser fedido, vai ser feio, vai ser sujo, é malvado. E o cliente não vai gostar, porque ninguém quer pegar naquilo, né? Então é isso, assim. Tem uma hora em que o cliente vem com uma coisa, e vem muito. Eu quero que vocês mostrem quão edificante foi a cortiça na vida do cidadão. Tá, eu botei a foto da minha mulher, do gatinho, mas é uma cortiça. Então, tem momentos terríveis onde a gente sofre, e tem momentos o contrário. Eu vou ser um pouquinho malvado com a Trip, a Mitsubishi veio para Abril, e a gente está fazendo o Meet Cup deles com a Amplify e com a Mitsubishi. Então, são 6 mãos trabalhando num branded content que está sendo muito legal. A gente pode fazer junto. Eu acho que tem um jeito de evitar o momento terrível, que é como a Andresa e a Ana estavam falando, que é a cocriação. Então, antes a criação ficava muito concentrada só na agência e você era um executor que recebia aquilo e tinha que colocar no ar, tinha que fazer. E hoje, eu acho que a agência está aprendendo esse modelo, como ela falou, de confiar na cocriação dos parceiros. Então, confiar no que o youtuber recomenda na linguagem dele, confiar no que é a linguagem da Trip, no que é a linguagem da ESPN, para isso realmente ter um bom resultado. A gente vem trabalhando com os youtubers de um jeito muito bacana, que eu também acho que é um ganha-ganha. A gente convida eles, como a gente faz eventos proprietários com causas. Eu faço um convite para os youtubers que estão falando, por exemplo, de causas relacionadas ao universo feminino, para fazer a cobertura da Casa TPM, com um acesso muito bacana a todo mundo que a gente está convidando para o palco, para eles poderem reverberar esse conteúdo que a gente está produzindo na plataforma deles, com total liberdade. E isso, nos últimos anos, funcionou muito, porque é conteúdo para eles também. E eles estão trabalhando na linguagem deles com a total liberdade que eles têm. E daí também é uma cocriação. Eu acho que é aí que eu ia fazer uma pergunta em relação às plataformas proprietárias e os eventos físicos, né? A gente está aqui agora nessa mesa com uma plateia e transmitindo isso ao vivo para mais gente. Está me contando dos influenciadores que vêm para dentro do evento para reverberar nas suas redes. Como que é essa relação entre aquilo que é físico, né, nesse momento tão digital e tão efêmero de redes, WhatsApps, como é que é essa relação entre aquilo que é um evento, aquele que é o momento onde as pessoas querem se encontrar e a interação disso com as redes e com as plataformas todas, as várias? É muito complementar, né? Porque, no nosso caso, que muitas vezes a gente faz eventos menores, para 100 pessoas, muito customizados. É uma judiação eu deixar aquele conteúdo restrito àquele público, por mais que a gente tenha uma cobertura, cada um na tua plataforma. Por mais que depois isso vire um vídeo que eu vá distribuir na nossa plataforma. A gente teve uma experiência no ano passado, que a gente fez junto com a Everstream, junto com o Tadeu, que estava aqui falando antes, que era uma cápsula do tempo, onde a gente convidou 20 pessoas absolutamente incríveis para cada um poder deixar o seu legado para as gerações futuras. E daí tinha desde o curador do Museu do Amanhã até o Rincon Sapienza, passando pela CEO da Microsoft.
A hora que a gente olhou para aquilo, a gente falou assim, como é que a gente não vai fazer uma transmissão disso aqui? O fato da gente ter pegado aquele conteúdo para 100 pessoas e ter feito uma transmissão ao vivo, onde a gente tinha 40 mil pessoas ali, para a gente foi um turning point. Hoje eu não penso mais em nenhum projeto, nenhum evento proprietário sem algum tipo de transmissão ao vivo. Isso dá força para a gente, dá força para as marcas que estão com a gente, sabe? Assim, foi muito fundamental. Foi uma baita forma de rentabilizar todo o investimento que a gente coloca ali. Você aumentou a entrega, né, de alguma forma. Eu queria te perguntar, Larissa, sobre essas plataformas segmentadas da ESPN, sobre essa segmentação de público, que essa é uma outra coisa que a gente também vê como movimento, né? E acho que também a Andressa pode contar um pouco do ponto de vista das marcas. Como é que vocês estão trabalhando segmentação, agora que o público mudou? Antigamente era mais fácil, para quem trabalhava com mídia, alguns anos atrás, faz o recorte de público e classe social e está valendo, já está bom. Agora a gente tem recortes muito específicos, né? Como tem sido esse trabalho para um canal de TV, que não é um canal de TV multiplataforma, né? Como eu te falei, a gente tenta criar essa segmentação justamente criando conteúdo adequado para cada plataforma. Então, se a gente tem, por exemplo, influenciadores que agora vão falar da ESPN na Rússia, esse influenciador vai falar de Copa do Mundo de uma maneira diferente, para o público diferente do cara que assiste o Linha de Passe lá, que quer o comentário tradicional, mais conservador, o influenciador que vai do não salvo vai falar de um jeito totalmente diferente. Então a gente segmenta também adaptando o nosso conteúdo para esse diferente público. E os micro-influenciadores, o que eles significam hoje, Andressa? Porque como disse o Vitor trouxe um número, né? É impossível imaginar essa quantidade de canais de TV que hoje a gente tem nos canais do YouTube. É uma quantidade... São milhões de canais diferentes, de conteúdos. Como é que as marcas lidam e como é que elas distribuem essa informação por esses canais? Assim, quando a gente pensa em segmentação, o céu é o limite, né? Então, tudo depende do produto que você tem, do que a sua marca trabalha, como ela quer trabalhar, o quanto ela quer falar com cada nicho, se ela tem produtos de nicho, porque com o digital, você consegue falar com um nicho pequenininho. Assim, tem histórias incríveis de canais do YouTube que são bem pequenos, mas que conseguiram criar um produto específico para aquele nicho que você nunca nem vai ouvir falar. Porque é isso, assim, você tem uma dúvida, o que você faz? Você vai no Google. Naturalmente, você vai ver algum vídeo ali. Então, assim, você vai cair no YouTube muito rapidamente. Então, se ninguém está falando sobre aquilo, se ninguém sabe daquele produto... Você paga um influenciador para falar sobre, ou até o próprio influenciador é a pessoa que mais entende daquele assunto, ele pode simplesmente criar um novo mercado, pode ser pequenininho, mas ele consegue. E isso tem de todos os tamanhos. Quando você trabalha com influenciadores grandes, você está trabalhando a mesma coisa quando você trabalha na TV. Você está trabalhando um tiro de canhão. Você consegue ter uma amplitude maior. Quanto mais você vai fechando nos micro-influenciadores, você vai tendo mais um público nichado, mais específico que você fala. Então, a sua relevância vai ficando melhor, né? Então, tudo depende muito do cliente, do produto, de como ele quer trabalhar, do que ele precisa. Às vezes, você tem um cliente que vende muito bem, só que ele não tem fidelidade. Então, você vai criar uma estratégia de fidelização para ele. Ou, às vezes, você precisa ficar conhecido numa região específica. Você, por exemplo, eu quero lançar no Nordeste. Isso faz todo sentido eu pegar pessoas que representam ali aquele universo para trabalhar o meu produto. Então, tudo depende muito do que eu preciso. Assim, qual é a necessidade do cliente, qual é o problema que eu tenho ou o meu objetivo. E aí eu vou montar uma estratégia de acordo. E realmente tem espaço para todo mundo. E isso que é legal. Porque é isso. Hoje, se você pesquisar no YouTube, sobre qualquer coisa, você vai achar alguma resposta. Isso é um universo maravilhoso. Vocês falaram de cocriação, né? A gente faz ao vivo, né? O nosso negócio é fazer ao vivo. E no ao vivo, ou você cocria os combinados antes, ou realmente é muito complexo a forma com que você vai exibir ali e não cometer nenhum tipo de gafe. Então, você precisa conseguir realmente ter pensado qual é a forma de fazer a inserção de uma marca ali dentro e como é que você faz com que essa relação não fique artificial e, ao mesmo tempo, não rompa nenhum tipo daqueles padrões, né? De que os don'ts e os
Sim. dos que as marcas dão para a gente de presente. E eu acho que tem uma coisa que difere bastante quando a gente pensa em conteúdo, que é o longo prazo, né? Quando você faz uma campanha, você tem um objetivo específico que você vai atingir de acordo com o que você planejou. Quando você pensa em usar conteúdo para atingir algum objetivo, geralmente ele é mais de médio a longo prazo. Então, assim, a cabeça também tem que estar preparada para isso. Eu vou criar um relacionamento, eu vou fazer uma fidelização. Não vai ser automático, eu não vou te contar uma coisinha aqui e você vai cair na minha. Não é assim. Eu tenho que realmente ser verdadeiro, eu tenho que estimular uma conversa com mais prazo, que é para fazer sentido. Por isso que depende da estratégia, mas no final das contas, quando a gente vai para conteúdo, é mais a médio e longo prazo mesmo. Tem que montar algo que vai fazer sentido para aquele público, com um influenciador, com um veículo, que vai acontecendo. Eu não vou fazer uma vez, 2 vezes. Eu tenho que fazer uma construção. E como fazer isso num veículo multiplataforma, né? Porque a gente fala em relação de longo prazo. A gente tem emissoras de TV, né, que são mais imediatas, e a internet, que é o imediatismo em pessoa. Alguma coisa acontece e ficou efêmero dali 1 minuto e não tem mais. Como que é para uma revista que sai semanalmente ou para uma revista que sai mensalmente manter essa conversa com o leitor e conseguir fazer com que uma marca entenda essa necessidade de estar ali presente com a frequência necessária para que isso crie intimidade? Como é que vocês constroem isso dentro das revistas hoje? Ou do universo dos grupos de mídia, né? A gente já inverteu essa lógica. Eu não começo essa conversa na revista. A revista ela só consolida uma conversa que já começou antes. Então, eu começo essa conversa no digital. Eu começo essa conversa nos eventos. Eu vou te dar um exemplo. A edição da TPM, que sai depois da Casa TPM, ela consolida toda a conversa que começou no digital e que a gente consolidou no evento. Então, não tem muito mais essa lógica. Hoje a revista não vem primeiro, apesar da importância que ela tem para a gente não acha que vai acabar a revista, só que ela está no lugar que hoje ela tem que estar. Então hoje o conteúdo que a gente produz para o Instagram, o conteúdo que a gente produz para o Trip TV no YouTube, que é incrível, um baita do conteúdo, com uma baita de uma audiência, tem outra lógica já. Hoje a gente fez uma parceria muito bacana com uma agência que já foi direto para o YouTube, nem se falou em revista. E no modelo que a gente falou que assim veio da marca pensado para o YouTube, para o Trip TV, sabe? Então, a gente vem trabalhando essas outras frentes já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, assim, a primeira revista, conteúdo do UOL, em 96 foi a Trip, sabe? Então, essa é uma história que a gente vem já trabalhando há muito tempo. Eu vejo hoje as redes sociais com um baita de um aliado de distribuição de conteúdo próprio e para as marcas, porque eu consigo fazer uma segmentação na entrega. Então, hoje, assim, a gente não entrega mais para as marcas, principalmente para o branded content, para o conteúdo customizado, só o conteúdo. Eu tenho a possibilidade de vir com o conteúdo e com a audiência qualificada. E eu acho que isso é uma baita de uma entrega, sabe? Tanto a Trip, quanto a Abril, quanto a Globo, ninguém vai mais pensar unicamente em revista. O que a Trip descobriu há muito tempo, a Abril descobriu há muito tempo, e a Globo também, é que fazemos conteúdo. Então, dificilmente, é impossível que se pense única e exclusivamente no impresso só. Mesmo a Veja, claro que vai ter a coluna Páginas Amarelas, que provavelmente será só no impresso, mas a matéria principal só reverberar de maneira necessária, que desejada, se ela tiver em vídeo, se ela tiver numa discussão, num live, se ela tiver no digital, se ela for um evento, não se faz mais só um veículo, né? Não se faz só um... Apesar da gente adorar a revista também, né? A gente ama a revista e vai continuar. A gente né? adora também, inclusive a gente distribuiu a nossa revista, que acabou de sair do forno, é um lançamento. E segue a gente fez questão de fazer revista fora. de papel, porque inclusive a gente também entende essa importância do tangível, né? Num momento tão pouco... onde tudo é digital, onde tudo é na nuvem, ter a possibilidade de poder pegar um pedaço de papel, ele fica, de fato, né? Ele se só para dar mais um exemplo de nicho e que pensou, se reinventou, é a Capricho.
A Capricho era uma revista líder, ela segue sendo líder, mas ela não é mais uma revista. Ela está todo dia ao vivo, das 5 às 7, mais ou menos, na página, na home dela, e no Facebook e no YouTube. Mas ela deixou de ser impresso. O último impresso da Capricho foi o álbum dos youtubers. E essa coisa das plataformas digitais, né? E aí para todos vocês, assim, a gente está falando aqui de 2 empresas que produzem o próprio conteúdo. 3 empresas que produzem o próprio conteúdo. E uma agência que está interessada em levar os seus clientes para dentro desses conteúdos usando essas plataformas. Como é que vocês veem esse movimento das plataformas que até pouco tempo atrás eram só plataformas mesmo e agora começam, especialmente fora do Brasil, a produzir o próprio conteúdo? Como é que vocês entendem essa chegada da Amazon produzindo conteúdos que viram cinema, da Netflix se tornando um produtor que vai se tornar muito em breve um dos maiores estúdios do mundo? Como é esse movimento, né? Do que era só plataforma para o que passa a ser também produtor de conteúdo? Eu sou fã. Eu acho que os conteúdos têm que ser bem produzidos em qualquer lugar. Mas eu sou fã e sou consumidora. Eu acho que é mais possibilidades da gente se conectar com mais conteúdos. E acho que assim, o conteúdo, quando não tem qualidade, não dura em nenhum lugar, entendeu? Uma storytelling que não é bem feita, um conteúdo que não é relevante, não interessa o formato dele, ele não vai durar. Aliás, assim, eu acho que ele joga contra. Então, eu acho que espaço para bom conteúdo sendo feito, ele é sempre bem-vindo, e eu concordo com o que o Tadeu falou antes, assim, tem espaço para isso. E a forma como a gente vai se relacionar com esses novos conteúdos que vêm sendo criados, daí é como a gente determina. Eu não quero abrir mão do tempo do meu esporte, nada vai substituir isso na minha vida, nada vai substituir o tempo que eu tenho com os meus filhos, sabe? Nada vai roubar esse tempo. Assim, eu quero ter a gestão do meu tempo, e quanto mais ofertas de conteúdos incríveis a gente tenha disponível, melhor é para todo mundo. E tanto a Amazon quanto a Netflix também entenderam o ao vivo. Então, eles já estão entrando em eventos esportivos, serão concorrência para a ESPN, somos consumidores, queremos estar lá dentro. A Trip esteve lá dentro, né, na Netflix, a Abril está batendo na porta também, que a gente imita bem a Trip. Eu vou aproveitar essa fala do esporte, a próxima mesa que a gente vai ter. Eu vou agradecer vocês, caso alguém quer falar, Alice. Agradeço a presença de vocês, e eu vou desfazer essa mesa e convidar a próxima, porque eu acho que a mesa de esporte vai falar muito sobre esse momento, né? Que momento é esse onde esportes que não tinham transmissão começam a ser transmitidos ao vivo, esportes tradicionais são disputados, aí o direito por várias plataformas, mas aí é o assunto da próxima, e eu vou agradecer muito a cada um, agradeço Andresa, agradeço Larissa, agradeço Paula, agradeço André, obrigado, espero que vocês tenham gostado do papo, e a gente vai montar a próxima.